Olá, seja muito bem-vinda ao canal mais uma vez. O nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que permeia, né, a vida de muitas de nós, principalmente de nós mulheres, porque a gente foi criada, né, desde lá da infância, para a gente estar num padrão, né, para a gente ficar num lugar de boazinha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Muitas vezes essa sensação de não poder desagradar vai acompanhando a gente, né, pela vida fora. E a gente, como adultas, ainda se vê nesse lugar de agradadora compulsiva, como eu falo, né, de não ter coragem de dizer não, porque fica uma sensação de não ser mais amada, né, de não ser aceita, de não pertencer. Então a gente precisa, como se a gente precisasse ficar, né, ali à mercê do outro o tempo todo, ao que o outro deseja, às preferências do outro, sem poder se colocar, sem poder expressar a nossa vontade, a nossa voz, para poder estar num lugar de ser amada. Né? E a gente sabe racionalmente que não é assim. Né? Mas a gente fica com essa sensação e a gente vem carregando essa sensação pela vida fora. Eu escrevi um texto que eu quero ler para vocês porque eu acho que ele representa muito. É um texto, né, que me representou muito porque eu me considero aí uma ex-boazinha. Eu acho que na verdade nem existe ex-boazinha, né? É como se a gente precisasse trabalhar isso para sempre, né? Porque é como se fosse um padrão realmente que a gente tende a repetir. Então a gente tem que estar sempre muito consciente para não ficar nesse ciclo de repetição. Então eu vou ler, tá? E depois eu vou falar mais um pouquinho sobre ele para vocês. Então, relato de uma boazinha. Quanto tempo me comprometendo em agradar, em evitar conflitos? Será que o medo maior é esse? É evitar a qualquer custo a briga, o conflito, a cara feia, as discussões, o ficar sem falar? Será que é a minha falta de habilidade em encarar a raiva do outro, em pensar em mal de mim? Ou seria a minha inabilidade de olhar para minha própria raiva? Fazer o que devo fazer. Mas, na verdade, quem criou essas regras? Quem dita o que eu devo fazer? Quem, além de mim, tem o poder de dizer o que eu devo ou não fazer? O que é certo ou errado? Quem? Para quem eu ando distribuindo o meu poder de escolha? As minhas vontades? A cara feia de quem é mais importante do que o meu bem-estar? E se eu escolher desagradar? E se eu me escolher em vez de escolher o outro? O que será que acontece? Será que eu pago para ver? Será que eu suporto alguém falando mal de mim? Será que eu suporto decepcionar alguém? Será? Acho que a pergunta certa deve ser: qual briga eu vou escolher comprar? A briga interna de não ter voz, de ir contra o que eu sinto e o que eu quero? Ou a briga que pode vir ou não do lado de fora? Vou escolher, vou decidir, vou me ouvir. E quando eu deixar de ser a boazinha e agradadora, vai reclamar quem se aproveita de alguma forma, quem tira vantagem, quem rouba energia. Porque quem me ama, quem me quer bem de verdade, me respeita. Respeita as minhas escolhas, independente de quem vai se beneficiar com elas. E quem me respeita, quer me ver inteira e torce por mim e aplaude os meus voos. Então fica decidido, a partir desse momento, eu escolho desagradar e decepcionar se assim for preciso. Eu escolho ser fiel a mim e às minhas vontades. Eu escolho dizer não ao que não me faz bem. Eu escolho dizer sim para mim, 1000 vezes. Escolho me amar e me respeitar. E assim é. Texto meu, Cíntia Nunes Barbosa, vindo do fundo da minha alma, de quem compreende perfeitamente todas as atuais e ex-boazinhas e agradadoras compulsivas.
Esse texto eu escrevi faz um tempinho, mas eu achei muito importante, né, compartilhar ele, porque desde muito novinha, né, eu fui vista como uma menina boazinha, aquela que vai sempre estar dentro dos padrões do que é esperado, sabe? Assim, eu sempre tive muita essa necessidade de estar nesse lugar de agradar os outros. Então, eu tive muita dificuldade na minha vida de falar não. E aí, por isso, eu me sujeitei a muitas coisas que eu não deveria ter me sujeitado, né? Mas depois que a gente vai aprendendo a respeitar a nossa própria voz, né? E aí, esse trabalho de autoestima é o mais importante. Quando a gente entende que nem todo mundo vai gostar da gente mesmo e que tudo bem, né? A gente não veio a esse mundo para agradar todo mundo. Não é o nosso papel. Do mesmo jeito que várias pessoas desagradam a gente também, né? E a gente vai entendendo também que mesmo que o outro, né, fique decepcionado com a gente ou que a gente desagrade, que tenha alguma briga, que tenha alguma questão, se aquele relacionamento for real, né, se realmente existir um sentimento ali, não vai ser isso que vai impedir aquela relação de ir para frente, né? E aí a gente está falando de todos os tipos de relação, né? Relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares. Essa coragem de desagradar, né? Esses nãos, se a gente tem que falar sim, né? Porque vai facilitar a vida do outro, né? Se esses sims facilitam a vida do outro, mas prejudicam a nossa vida, então é não. A gente não tem que passar por cima da gente para agradar ninguém, né? Então tem uma diferença muito grande em ser bom, ser uma pessoa bondosa, entre bondade e ser boazinha. Quando a gente escolhe ser uma pessoa boa, a gente sabe que a gente também pode não ser bom. A gente tem essa consciência. É como se a gente soubesse do nosso outro lado também, sabe? Assim, por exemplo, se eu quiser ferir alguém, se eu quiser, né, numa discussão, ir lá naquele ponto que eu sei que vai ferir aquela pessoa, eu sei que eu posso. Então, assim, a bondade é a gente escolher ser bom, né? E é ótimo quando a gente escolhe ser bom. Mas a gente tem que saber do nosso poder. E a gente tem que saber, se for necessário, a gente também vai ser, né, cruel se precisar. Porque isso faz com que as pessoas também respeitem a gente, sabe? Não invadam o nosso limite, o nosso território, né? Então, ser bom é uma escolha. Agora, quando a gente é bonzinho, é porque a gente não sabe do nosso poder. A gente não sabe do nosso poder de escolha. É como se a gente não tivesse o direito de ser, né, de ser desagradável, ou se a gente não tivesse o direito de falar esses não, de dar os limites. É a gente sem ter consciência da nossa força. Então, se falarem mal de você, tudo bem. Se você desagradar alguém, tudo bem também, sinto muito. Vai fazer parte da sua vida, você não vai conseguir viver a vida agradando todo mundo. E não é porque você vai desagradar que você vai ser rejeitado, porque esse é o grande medo da pessoa boazinha. É de rejeição, é de não fazer parte. Então, em algum momento da vida, gente, cedo ou tarde, e tomara que seja o mais cedo possível, a gente deve aprender o poder do nosso não e o poder da nossa bondade real, né? E não essa máscara que a gente veste da boazinha que não tem liberdade de falar não quando é necessário. Tá certo? Então era essa reflexão que eu queria trazer hoje. A gente vem aqui, né, para os próximos vídeos. Vou pedir para vocês deixarem os comentários de vocês, se vocês se identificam com esse texto. Conversa aqui comigo, tá? Até o próximo vídeo, então. Um beijo.